Segundo episódio da série Carteira Sem Desculpas, a série onde a gente investe juntos aqui com apenas R$200 da forma mais simples possível para que você possa ver como investir pode ser simples e para todos. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver como que tá a nossa carteira desde o mês passado, quando a gente criou, já fizemos nossos primeiros investimentos juntos. Nós vamos decidir juntos onde e quanto que a gente vai investir em cada um dos investimentos que a gente vai fazer. Eu vou te explicar certinho por que que a gente está investindo em cada um dos lugares que a gente vai investir aqui hoje. E no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários do primeiro episódio da série que foi pro ar mês passado. Eu sempre vou fazer isso, então se você tiver qualquer dúvida sobre a sua carteira de investimentos que você tá começando aqui junto comigo, você deixa aqui nos comentários que eu vou pegar as principais dúvidas e responder no vídeo do próximo mês. Pode perguntar o que for, não existe dúvida simples demais. Essa série aqui, ela é feita pra você que tá começando hoje, então não tenha medo de fazer uma pergunta que você acha que é simples demais. É exatamente pra isso que essa série foi criada, beleza? Então vamos começar indo direto aqui no Investidor 10 para ver como que a nossa carteira se saiu desde o ano passado, quando a gente começou, para ver como que tá a nossa carteira. Então tá aqui a nossa evolução de patrimônio, essas barrinhas ainda estão iguais, né? Porque o segundo aporte eu vou fazer agora aqui no mês de fevereiro, aí essa barrinha aqui vai crescer. Aqui na alocação de ativos tá certo. No primeiro aporte do mês passado a gente colocou metade em fundos imobiliários, metade em renda fixa, tá aqui certinho. E aqui descendo a gente consegue ver os nossos ativos. Eu vou começar falando da renda fixa aqui, que é mais simples, porque a renda fixa é a mais simples de entender. Uma renda fixa como essa que a gente comprou aqui, o CDB do Sofisa de 110% do CDI, ela nunca vai variar para baixo. Ela sempre vai render um pouquinho todos os meses. A taxa CDI no momento aqui que nós estamos gravando tá bastante alta, tá em 13,15%, e esse CDB ele paga 110% do CDI. Então veja que ele pagou mais de 1% ao mês, né? A gente tá com uma variação positiva aqui de 1,04 nesse CDB. Beleza, é o que a gente esperava desse ativo aqui. Agora, aqui nos fundos imobiliários, ele deu uma boa queda aqui nesse primeiro mês aqui, e é até bom que isso aqui aconteceu, porque nós estamos investindo aqui em renda variável, então você precisa entender como que funciona a renda variável. Como eu te expliquei, no curto prazo, ela pode sim variar para baixo, mas a expectativa é que no longo prazo o retorno seja maior do que de uma renda fixa. Por isso que a gente diversifica a nossa carteira em várias classes de ativos. Os fundos imobiliários não estão no melhor momento econômico deles, porque os fundos imobiliários eles costumam sofrer bastante enquanto a gente está nesse momento aqui de alta taxa de juros. Quando a taxa de juros está alta, o nosso CDB aqui de renda fixa vai render bastante, e os fundos imobiliários eles costumam andar de lado, dar uma leve desvalorizada, e nesse mês aqui ele deu uma boa desvalorizada, o que não necessariamente é ruim, e isso que é importante que você entenda. Por quê? Qual que é o forte dos fundos imobiliários, como eu expliquei para você no primeiro vídeo? É o pagamento de proventos mensais. A gente vai receber aluguéis todos os meses dos imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário aqui. E os fundos imobiliários, eles não pagam esses aluguéis pelo valor que você tem investido aqui, mas é pelo número de cotas que você tem desse fundo imobiliário. Isso significa o quê? Que quando o seu fundo imobiliário ele tá negativo, significa que o valor da cota dele está mais barato. Ou seja, a gente consegue comprar mais cotas com menos dinheiro. Então isso aqui é muito interessante. Aqui nesse preço médio mostra quanto que eu paguei no mês passado. Eu paguei R$ 6,93 por cota do Kizu 11. E hoje ele está sendo vendido por R$ 6,59. Então aparece aqui essa variação negativa, mas não necessariamente isso aqui é ruim. É como algumas pessoas até brincam. A bolsa de valores é o único lugar que a pessoa entra, vê um desconto e fica triste. Em qualquer loja, se você for e você precisa comprar alguma coisa e aquilo tá com desconto, você vai ficar feliz. Aí na sua carteira de investimentos você olha aqui o mesmo ativo sendo vendido por um valor mais barato e às vezes a gente fica triste por ver uma setinha vermelha para baixo. Mas, como eu te falei, hoje a gente não vai investir no Kizu 11, mas se a gente fosse investir nele hoje, a gente iria comprar as mesmas cotas que a gente comprou mês passado, só que mais baratas. Então, não entenda isso aqui como uma coisa ruim. Pelo contrário, vou te mostrar aqui na abinha de proventos do Investidor 10 que a gente está prestes a receber o nosso primeiro provento. Lembra que eu te falei que assim que você comprar o seu fundo imobiliário, a partir do mês seguinte, você vai receber todos os meses na sua conta os aluguéis que vêm dos imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário. Então veja aqui, ó, no Investidor 10 que mostra certinho aqui, ó, que eu vou receber proventos do Kizu 11, que é o único fundo imobiliário que a gente tem aqui na nossa carteira, e ele vai pagar 7 centavos por cota. Só que a gente tem 15 cotas, lembra? No mês passado a gente comprou 15 cotas. Ou seja, a gente vai receber um total de R$1,05. Eu ainda não recebi esse valor porque a data de pagamento tá aqui, ó, dia 14 de fevereiro. Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, eu já vou ter recebido esse valor, mas eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 de fevereiro. Então amanhã eu vou receber esse R$1,05 que eu vou deixar ali guardadinho, separado, para eu reinvestir esse valor no próximo aporte. No vídeo de março, eu vou investir mais R$200 aqui com você, normal, só que vai ter mais R$1,05, que são os proventos que a gente recebeu do Kizu 11. E aí eu vou até aproveitar e te explicar uma coisa sobre os fundos imobiliários, que é a seguinte: todo fundo imobiliário, quando você entra na página do fundo imobiliário que você está investindo, eu tô na página do Kizu 11 aqui no Investidor 10, se você descer lá embaixo, ele vai mostrar esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de dividendos aqui do Kizu 11. E aí perceba que ó, o pagamento mais recente, que vai ser esse pagamento aqui de fevereiro,
fevereiro, ele mostra que o valor é aqui 7 centavos. E aí tem essas duas informações: data de pagamento normal, é a data que você vai receber esse valor na sua conta, e tem esse datacom. O que significa isso aqui? É a data que eles vão analisar quantas cotas do KIS 11 você tem para eles pagarem os proventos equivalentes a esse número de cotas que você tem. Então, por exemplo, como eu investi lá no meio de janeiro, no dia 31 aqui eu tinha já as 15 cotas, mas se eu tivesse, por exemplo, comprado as 15 cotas do KIS 11 um dia depois, aqui da Datacom, no dia 1º de fevereiro, eu não ia receber esse pagamento aqui no dia 14 de fevereiro. Eu ia receber só no próximo mês, entendeu? Então isso aqui é importante você saber. Você só vai receber esse pagamento aqui no dia 14 se você já tinha as cotas nesse dia aqui da Datacom, beleza? É legal você saber disso aqui. Então vamos aqui agora para nossa planilha, onde a gente vai decidir exatamente aonde que a gente vai investir certinho os 200 reais que a gente vai aportar aqui hoje. Só lembrando que se você quiser usar essa mesma planilha aqui para ajudar nos seus aportes, ela tá de graça aqui na descrição do vídeo. Então é só você acessar ela é uma planilha do Google Drive, então você precisa estar logado na sua conta do Google, e aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí com a cópia que vai fazer lá no seu Google Drive, você consegue editar aqui do jeito que eu vou te mostrar. Então aqui a gente vai jogar as informações de como está a nossa carteira nesse momento aqui que a gente vai fazer o aporte, e aí a planilha vai dizer pra gente certinho onde a gente deve colocar os valores aqui que a gente vai investir. Então, só recapitulando, aqui são as 5 classes de ativos que a gente vai investir, né? Vai ser renda fixa, ações do Brasil, fundos imobiliários, ações dos Estados Unidos e Bitcoin. E aqui estão as porcentagens que eu defini aqui para essa carteira: 20% em renda fixa, ações do Brasil e fundos imobiliários, 30% em ações dos Estados Unidos e 10% em Bitcoin. Isso aqui você não vai ficar mudando, isso aqui você vai ter as suas classes de ativos e você vai definir aí as porcentagens que você quer montar aí como estratégia. Não precisa ser exatamente as mesmas que eu. Pode ser que, por exemplo, você tenha gostado dos fundos imobiliários, você queira ter um pouco mais em fundos imobiliários. Aí você adequa aqui as porcentagens. Pode ser que você queira ter mais em renda fixa, menos em ações do Brasil, ou que você não queira ter alguma das classes de ativos que eu coloquei aqui. Beleza, você monta a carteira aí do jeito que você se sente mais confortável. A minha estratégia que eu defini para essa carteira é essa aqui, essas classes de ativos e essas porcentagens. Aqui do lado, eu vou colocar as porcentagens atuais. Aí a gente vai pegar essa informação lá do Investidor 10. Vamos ver como é que tá as nossas porcentagens atuais. É só a gente descer aqui, ó. As 5 classes de ativos já estão aqui na nossa carteira e a gente só tem, por enquanto, renda fixa e fundos imobiliários. Então, o Investidor 10 mostra certinho aqui, ó. Eu tenho atualmente 50,46% em fundos imobiliários e 49,54% em renda fixa. Então, eu vou jogar esses valores lá na planilha, aqui nessa coluna atual. Aqui em fundos imobiliários eu tenho 50,46% e aqui em renda fixa eu tenho 49,54%. E nas outras 3 classes eu tenho 0. E aí a minha planilha não vai me deixar errar aqui. Ela não me deixa fazer com que a soma de todos esses campos seja diferente de 100%. Sempre tem que ser 100%, né? Se passar 1% aqui ou faltar, ele vai acender esse quadradinho aqui pra gente corrigir esse problema. Aqui eu preciso colocar exatamente quanto que eu tenho na minha carteira. Aqui no Investidor 10 mostra, eu tô com R$195,90. Então eu vou colocar aqui esse valor, R$195,90. E aqui no novo aporte é R$200 mesmo que a gente vai aportar hoje. E aí a planilha já me fala certinho aqui quanto que eu tenho que colocar em cada classe de ativo, porque ela tá fazendo com que minha carteira fique mais próxima possível das porcentagens ideais que eu defini aqui na estratégia. Então ele tá pedindo para eu colocar R$66 em ações do Brasil, R$100 em ações dos Estados Unidos e R$33 em Bitcoin. Só que no aporte de hoje aqui eu vou investir somente em 2 classes de ativos, que vai ser ações dos Estados Unidos e Bitcoin. A parte de ações do Brasil eu vou deixar pro próximo vídeo, para o nosso aporte de março. Então tem uma nova função na planilha, que eu quero até agradecer o Murilo, que é um inscrito aqui do canal. Ele sempre me ajuda bastante com as planilhas aqui. Ele me ajudou com a planilha da minha outra série Bora Aportar, me deu algumas dicas. E aqui ele me sugeriu para colocar esse campo aqui, que realmente é muito bom, que ele funciona exatamente isso. Num caso como esse, que a planilha tá me mandando eu investir em 3 classes de ativos, mas eu quero ignorar alguma das classes de ativos, especificamente nesse aporte, então eu posso simplesmente ticar esse quadradinho aqui, ó, ignorar. E aí ele vai zerar aqui o meu campo ações do Brasil, e aí perceba que a planilha já distribuiu os R$200 nas 2 outras classes de ativos. Aqui em fundos imobiliários e ações do Brasil, eu nem preciso clicar em ignorar, porque como eu já tenho muito mais do que o ideal aqui nessas 2 classes, a própria planilha já tá me falando para eu não investir nessas 2 classes esse mês. Mas como ela tava pedindo para eu investir em ações do Brasil e eu não quero fazer isso esse mês especificamente, aí você pode usar esse campo aqui, ignorar, e aí a planilha já vai distribuir certinho aqui o valor nas outras classes de ativos para você. Então nesse mês aqui a gente vai investir R$150 em ações dos Estados Unidos e R$50 em Bitcoin. Então antes da gente ir lá e fazer os nossos investimentos na prática, assim como eu fiz no vídeo do mês passado, que a gente investiu em renda fixa, em fundos imobiliários, eu te expliquei certinho o porquê que a gente investiu naquelas 2 classes de ativos, eu vou te explicar agora as novas classes de ativos que a gente vai começar a investir nesse vídeo aqui.
aqui, começando com as ações dos Estados Unidos. Então aqui na tela você tá vendo o gráfico da nossa estratégia e ações dos Estados Unidos são 30% da nossa carteira. Então por que a gente vai investir em ações dos Estados Unidos? Primeiro, é importante você entender que sempre que a gente vai fazer um investimento, antes de você decidir onde você vai colocar esse dinheiro, você precisa saber qual que é o objetivo daquele investimento. Então, por exemplo, se o seu objetivo é construir a sua reserva de emergência, você precisa deixar o seu dinheiro em uma renda fixa, que nunca vai variar para baixo, que você pode precisar do dinheiro a qualquer momento, e também seja uma renda fixa acessível, que você consiga sacar o dinheiro a qualquer momento, caso você precise desse dinheiro em uma emergência. Ou então, se você estiver, por exemplo, juntando para um objetivo de curto e médio prazo, vamos supor que você está juntando dinheiro para trocar de celular daqui a 6 meses, ou para fazer uma viagem daqui a 1 ano. Esses são objetivos de curto e médio prazo. Qualquer coisa que você vai fazer em até 5 anos é considerado curto e médio prazo. Para esses objetivos também a gente utiliza a renda fixa, porque para um prazo curto assim não é o ideal você investir em renda variável, o ideal é uma renda fixa mesmo. Nesse caso, se for para um prazo um pouquinho maior, assim, um objetivo de 2, 3 anos, você pode até pegar uma renda fixa que vai travar o seu dinheiro e que vai te dar uma rentabilidade um pouquinho maior, porque você não vai precisar o dinheiro a qualquer momento, que nem na reserva de emergência. É um dinheiro que você já está se planejando para utilizar ele só daqui a algum tempo. Agora, essa carteira de investimentos que a gente está montando aqui é uma carteira feita para o longo prazo. O objetivo dela é te proporcionar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria. Então, é de fato uma janela bem longa. É uma carteira que a gente vai investir nela por muito tempo, por 10, 20, 30 anos. Como eu te mostrei no primeiro vídeo que foi pro ar no mês passado, ainda que você invista com R$200, no longo prazo você consegue passar até de R$1 milhão de patrimônio investindo pouquinho dinheiro por causa do poder dos juros compostos. Então, para investimentos em que a gente vai utilizar esse dinheiro somente no longuíssimo prazo, como é o caso dessa carteira aqui, a gente aceita investir em ativos que tenha um pouco mais de volatilidade no preço, em que o preço pode sim se valorizar, se desvalorizar no curto prazo, mas que nesse longo prazo ele tem uma expectativa de te dar um retorno muito maior do que você teria numa renda fixa, que a gente usa aqui para reserva de emergência e para objetivos de curto e médio prazo. E esse é exatamente o caso das ações americanas. A gente vai investir em ações americanas de um jeito tão simples aqui, que quando eu terminar essa explicação que eu vou fazer aqui para você agora, você vai se surpreender em como que isso é desconhecido, como as pessoas não conhecem essa forma extremamente simplificada e eficiente de você investir na bolsa americana, nas maiores empresas do mundo. Então, primeiro você precisa entender por que é importante que você deixe uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua carteira de investimentos investidos fora do Brasil em ações internacionais. O primeiro e principal motivo é que no longo prazo o dólar sempre vai se valorizar em relação ao real. Então veja aqui nesse gráfico que quando o real foi lançado, R$1 chegou a valer mais do que $1 lá em 1994. $1 valia 94 centavos de real e a menor cotação da história foi quando $1 chegou a valer 83 centavos de real. Mas olha só o que aconteceu no longo prazo. Perceba como que o dólar em relação ao real se valorizou bastante. Em 2003 ele já estava valendo ali quase R$3, 2,96. E aí ele chegou a se desvalorizar, mas no longo prazo, olha o que aconteceu. Em 2019 estava valendo 3,73 e lá em 2024 $1 estava valendo 5,54. Já estamos em 2025 aqui na gravação desse vídeo, o dólar já chegou a bater mais de R$6. Então perceba como isso é uma tendência no longo prazo. Então duas coisas que é legal já de você observar. É que isso acontece no longo prazo, mas em curtos períodos de tempo, o real pode até se valorizar em relação ao dólar. Por exemplo, aqui ó, de 2003 a 2011, o real se valorizou em relação ao dólar. Mas analisando o longo prazo, o dólar sempre se valoriza em relação ao real. Isso acontece por conta da inflação, que é diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O que é a inflação? É a desvalorização do nosso dinheiro. Você sabe que todos os anos as coisas ficam cada vez mais caras. Isso acontece por conta da inflação. Existe inflação tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Mas por várias questões econômicas, a inflação aqui no Brasil é sempre muito maior do que lá nos Estados Unidos. Então isso significa que tanto o dólar quanto o real se desvalorizam. Só que a desvalorização do real acontece de maneira mais rápida do que do dólar. Por isso que no longo prazo, o dólar sempre vai se valorizando em relação ao real. Então perceba por que é importante ter pelo menos parte dos nossos investimentos em dólar, em uma moeda mais forte. Porque se você tiver 100% dos seus investimentos aqui no Brasil em reais, você vai estar ficando cada vez mais rico em reais, só que você vai estar ficando cada vez mais pobre em relação ao resto do mundo, principalmente ao dólar, que é a principal moeda do mundo. Então, vou te dar um exemplo prático aqui. Imagine um rapaz chamado João. João é um cara super disciplinado, ele investe todos os meses do jeito que a gente tá fazendo aqui, e ele fez isso durante anos, ao ponto que ele chegou a acumular 1 milhão na moeda do país dele. Só que, na verdade, o João se chama Juan, e ele é venezuelano. Então, ele juntou 1 milhão de bolívares venezuelanos. E você provavelmente sabe o que aconteceu com a moeda da Venezuela. Ela não vale quase nada hoje. Ele ficou milionário em uma moeda que não
tem valor quase nenhum em relação ao resto do mundo. Não estou dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela e que vai acontecer com o real a mesma coisa que aconteceu lá com os bolívares venezuelanos, mas o fato é que o real no longo prazo se desvaloriza em relação ao dólar. Então é importante você colocar essa informação na sua mente. Quando você vai investir o seu dinheiro pro longo prazo, não adianta a gente investir somente em reais. É uma coisa muito sábia, muito prudente você ter pelo menos uma parte da sua carteira fora do Brasil para não correr esse risco de todo o seu patrimônio estar dentro de um único país em uma única moeda. Assim você coloca parte do seu patrimônio em uma economia maior, em uma moeda mais forte. Isso vai fazer a sua carteira se valorizar mais no longo prazo e ainda vai dar mais segurança para sua carteira, porque você está tendo uma diversificação não somente em classes de ativos diferentes, mas também em países diferentes. Por isso que a gente vai enviar esses R$150 que a gente vai investir hoje lá para os Estados Unidos, vamos converter em dólares e vamos comprar ações americanas em dólar direto lá na bolsa americana. E eu vou te mostrar nesse vídeo como é simples fazer isso. Um segundo motivo muito importante para a gente investir em ações dos Estados Unidos é que os Estados Unidos são de longe o maior mercado do mundo. Em termos do valor das empresas, a gente chama isso de valor de mercado, os Estados Unidos são desproporcionalmente maiores do que o resto do mundo inteiro. É praticamente impossível nos dias de hoje que você, de alguma forma, direta ou indiretamente, não dê lucro para alguma empresa americana. Uma parte do seu salário, de tudo que você tem, vai pro bolso dessas empresas. Então você vai concordar comigo que é algo bem inteligente nós sermos pequenos donos dessas empresas para que a gente ganhe com o lucro que o mundo inteiro dá para essas empresas. E aí dá uma olhada nesse gráfico aqui, porque ele mostra a representatividade de cada país no mercado de capitais global. Então, como que funciona isso? Se você somar o valor de mercado, quanto que valem todas as empresas do mundo e dividir isso por país, perceba que os Estados Unidos sozinho representam 64% do mercado de capitais do mundo inteiro. E olha só isso aqui, o Brasil não representa nem 0,5% do mercado de capitais global, é exatamente 0,4%. Então, se você for explorar somente o Brasil na sua carteira de investimentos, você vai estar limitado àquele pequeno tracinho amarelo ali e vai estar ignorando todas as outras oportunidades que o mundo inteiro oferece para você ganhar dinheiro com seus investimentos. E isso não acontece porque os americanos são superiores, na verdade isso acontece porque os Estados Unidos é como se fosse a capital do mundo, então eles atraem pessoas muito boas do mundo inteiro para ir para lá, empreender e criarem as empresas. Dois exemplos bem emblemáticos aqui, por exemplo, o Elon Musk, que é um dos empresários mais famosos do mundo hoje em dia, é o homem mais rico do mundo. Muita gente pensa que ele é americano, mas na verdade ele é sul-africano. Um outro exemplo é o Sergey Brin, que é um dos fundadores da Google. Ele também não é americano, ele é russo. Um exemplo que eu gosto de dar para trazer para nossa realidade do Brasil aqui é, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, é responsável por grande parte do PIB do Brasil. Isso não acontece porque os paulistas e os paulistanos são melhores. O que acontece é que, como a cidade de São Paulo, principalmente, é um ótimo lugar com muitas oportunidades para você estudar, trabalhar, as melhores empresas do Brasil tá lá, então a cidade de São Paulo atrai pessoas do Brasil inteiro. Eu sou nascido em São Paulo, morei lá a vida inteira, fazem 2 anos que eu moro no interior, mas morando lá em São Paulo é muito comum você conviver e encontrar pessoas do Brasil inteiro, ouvir todo tipo de sotaque do Brasil. Então é isso que faz a cidade de São Paulo ter essa economia tão pujante. Então os Estados Unidos estão para o mundo como a cidade de São Paulo está para o resto do Brasil. Os Estados Unidos atraem pessoas talentosas do mundo inteiro para empreenderem lá e construírem essas empresas gigantescas que não tem como você ignorar e não ser cliente de forma direta ou indireta hoje em dia. Então tá, agora você já entendeu a importância de você ter uma parte dos seus investimentos em dólar, em ações internacionais, mas talvez, como você tá começando agora, você pode estar se perguntando assim, putz, mas deve ser muito difícil fazer isso. Você comprar dólar, investir nas ações da Bolsa Americana lá de Nova York, isso deve ser uma coisa muito complexa. Eu entendo você porque eu também achava isso, pra mim isso era uma coisa muito distante, uma coisa de outro mundo, até que eu aprendi isso aqui que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, pensa junto comigo aqui. A gente quer investir nas maiores empresas dos Estados Unidos para que a gente ganhe dinheiro com esse super lucro que elas dão todos os anos e além disso para que a gente também ganhe com essa valorização do dólar em relação ao real. Então a gente vai estar ganhando de duas formas no longo prazo, tanto com a valorização das empresas, tanto com a valorização do dólar em relação ao real. Então, por exemplo, eu abri aqui no Google Finanças o gráfico de 3 grandes empresas americanas aqui, da Apple, da Alphabet, que é a Google, e da Amazon. Perceba que só no último ano, considerando a valorização das empresas mais a valorização do dólar em relação ao real, que a gente sabe que no último ano o dólar se valorizou bastante em relação ao real, chegou a passar de R$6, a Apple valorizou 51%, a Google valorizou 45% e a Amazon 55%. Isso aqui é uma valorização muito alta. Se você assistiu o primeiro vídeo da série, você deve lembrar que eu
que eu falei que a expectativa com essa carteira que a gente tá montando é que a gente receba uma média de 15% ao ano. Pode ser que a gente receba mais em alguns anos, menos em outros, mas a média é 15%. E veja como essas empresas valorizaram muito acima dessa média, dessa expectativa que eu tô. Como eu te falei, a expectativa de retorno de um investimento desse aqui e de renda variável é muito maior do que de uma renda fixa. O nosso CDB lá do Sofisa, de 110% do CDI, tá rendendo aproximadamente hoje 14% ao ano, enquanto essas ações aqui valorizaram aqui 45, 50, 55% no último ano. É muito mais mesmo. Porém, você sabe que você investir em uma única empresa é uma coisa muito arriscada. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente vir aqui e comprar ações da Apple. Tudo bem, a Apple é uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa super segura, é totalmente improvável que a Apple vá ter um problema e vir à falência. Nós sabemos disso. Porém, você está colocando todo o seu dinheiro em uma única empresa. Então, você está correndo o risco daquela empresa. Então, como que a gente faz para investir de maneira mais segura? A gente diversifica. Em vez de pegar uma única ação, a gente pega várias ações. Pega, por exemplo, umas 15 boas ações e investe nelas. Mas aí, isso torna o nosso investimento aqui um pouco mais complexo, que a gente tem que selecionar essas 15 ações. Isso já exige um pouco de conhecimento de você. Você comprando as ações, você vai ter que fazer um acompanhamento dessas ações, ler notícias sobre elas para ver se elas continuam sendo boas empresas. E aí que entra a forma que a gente vai investir aqui nesse vídeo, que é através de ETFs, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você investir no exterior. Como que isso funciona? ETF é um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores. Então, um fundo de investimento é um local que você investe o seu dinheiro e esse fundo tem um grupo de ações lá já pré-selecionado. E um fundo negociado em bolsa, que é uma ETF, você consegue investir nesse fundo, só que direto na bolsa de valores. Da mesma forma que você compra lá as suas ações, os seus fundos imobiliários, você compra a sua ETF. Super simples, você vai comprar cotas dessa ETF e aí, com um único investimento, você vai estar investindo nesse grupo de ações que compõe esse fundo. E a gente vai investir aqui numa ETF que segue um índice chamado S&P 500. Esse índice é composto das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então isso aqui é muito legal, porque investindo nessa única ETF que a gente vai investir aqui, você vai ter sempre as 500 melhores e maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira, sem precisar selecionar uma a uma, que não é uma coisa tão simples de fazer, sem ter aquela dor de cabeça de fazer aquele acompanhamento para ver se a empresa ainda tá indo bem, se tá dando lucro, ter aquela preocupação se aquela ação que você comprou, do nada começou a cair, você viu alguma notícia sobre isso e isso começa a te dar uma dor de cabeça. Não, comprando essa única ETF, você vai ter sempre as 500 melhores e maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira de investimento. E esse índice, ele é reciclado de tempos em tempos. Então, se dentro dessas 500 empresas, algumas dessas empresas tiverem algum problema, você não precisa nem ficar sabendo disso e nem esquentar sua cabeça com isso. Simplesmente essas empresas vão sair desse índice e vão entrar novas empresas no lugar. Então esse índice vai sendo reciclado ao longo do tempo e você sempre vai ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na sua carteira. Então percebe como esse tipo de investimento é super eficiente? E não sou eu, Daniel, aqui que tô te sugerindo essa forma de investir. Quem sugere essa forma de investir é esse cara aqui. Se você não conhece, esse aqui é o Warren Buffett e ele é considerado o maior investidor do mundo. E dá só uma olhada no conselho que o Warren Buffett deu pro LeBron James, jogador de basquete, quando ele perguntou no programa de televisão lá nos Estados Unidos onde ele deveria investir. What should I invest in next? Can I have some tips? I think somebody like LeBron, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. Agora dá uma olhada no trecho dessa entrevista aqui do Warren Buffett falando novamente sobre investimento através de ETFs. The S&P 500 indexes, that's the one I used in that bet I made for 10 years. It's the one I've told the trustee for my wife to put 90% of the funds. Just keep buying the S&P 500 index and forget about all the other nonsense that's being sold to you. Então percebeu? Não siga o meu conselho. Siga o conselho do maior investidor do mundo. E quer que eu te mostre uma outra coisa incrível? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. A linha azul é a ação da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. É basicamente os investimentos do Warren Buffett. E a linha amarela é o S&P 500. É o retorno que você teria caso você simplesmente, sem conhecimento nenhum, começando a investir agora, como você está investindo aí, se você simplesmente tivesse comprado o índice americano, a performance que você teria no último ano seria a linha amarela. E
E perceba como que no último ano, o S&P 500 rendeu mais do que a carteira de investimentos do Warren Buffett, que é um investidor profissional considerado o maior investidor do mundo, para você entender a eficiência de você investir dessa forma aqui. Se eu pegar uma janela maior aqui, 5 anos, perceba que a carteira do Warren Buffett rendeu um pouquinho acima do S&P 500, 180% contra 152% do índice americano, para um investimento que você não precisa ter conhecimento nenhum. Seu único trabalho é simplesmente investir todos os meses nessa ETF aqui, você ter uma performance muito próxima aqui do maior investidor do mundo, acho que não tá nada mal, né? Então eu quero que você preste atenção no que eu tô te falando aqui. O que eu tô te falando é que uma pessoa normal, assim como você e assim como eu, se tivesse nos últimos 5 anos simplesmente investido todos os meses nessa única ETF, você teria tido praticamente a mesma performance da pessoa que é considerada a melhor investidora do mundo. Então essa forma de investir aqui através de ETF não é a ideal só para você que tá começando hoje, ela é considerada a melhor forma de investir para todos os investidores, até mesmo investidores mais experientes, que já tem uma carteira com mais de R$1 milhão, que entende muito sobre investimento, até mesmo essas pessoas investem no exterior através de ETFs, por conta da eficiência que esse índice aqui que eu te mostrei tem. Com praticamente zero trabalho, somente comprando um único investimento, você vai ter uma eficiência excelente, vai acompanhar a média do mercado americano e a variação positiva do dólar em relação ao real no longo prazo. Eu também, na minha carteira pessoal, a minha parte de ações internacionais, eu invisto 100% através de ETFs, não compro ações individuais simplesmente porque não faz sentido. Essa é uma forma muito mais eficiente de investir, com praticamente zero trabalho e com um ótimo resultado. Eu sei que às vezes é tentador a gente ter ações de empresas que a gente gosta nos Estados Unidos. Às vezes você gosta da Apple, pô, queria ter ações da Apple, queria ter ações da Google, gosto da Netflix, gostaria de ter ações da Netflix, mas aí é que tá, você vai ter todas essas ações dentro dessa ETF. Vou te mostrar aqui a composição dessa ETF. Aqui nessa página mostra as 15 maiores posições. Dentro dela, como eu te falei, tem 500 empresas, mas a proporção do peso dessas empresas dentro dessa ETF é feito pelo tamanho das empresas. Então, as maiores empresas, as mais famosas, elas têm uma posição bem grande dentro dessa ETF. Então, perceba, comprando esse fundo que investe no S&P 500, você vai ter dentro desse fundo, a composição dele, 7,6% está em Apple, 6,6% está na Nvidia, 6,29% está na Microsoft, 4,12% está na Amazon, 2,56% está na Meta, que é o antigo Facebook, 2,2% está na Tesla, 2,2% também está na Google, na Alphabet e várias outras empresas. Inclusive aqui, ó, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, maior investidor do mundo, 1,67% dessa ETF está na Berkshire Hathaway e várias outras empresas. No total são 500 empresas dos Estados Unidos. E o mercado americano ele é muito vasto, tem muitas opções e tem várias opções de ETFs que fazem basicamente a mesma coisa aqui, que é investir no S&P 500. As três principais ETFs que investem no S&P 500 são o VOO, que é da gestora Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, o IVV, que é da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, inclusive o IVVB11, que é o ativo mais famoso aqui no Brasil para investir no S&P 500 aqui de uma corretora brasileira. Que o IVVB11 faz basicamente é comprar cotas do IVV na bolsa americana. E também tem o SPY, mas o SPY eu não gosto muito porque ele é um pouquinho mais caro. Ele faz exatamente a mesma coisa que as outras duas, mas ele tem uma taxa de administração um pouquinho maior. Então as duas melhores, na minha opinião, é o VOO da Vanguard e o IVV da BlackRock. Pode escolher qualquer uma dessas duas, que elas fazem exatamente a mesma coisa e elas têm exatamente a mesma taxa de administração, que é apenas 0,03% ao ano. Isso significa que a cada R$1.000 que você tiver nessa ETF aqui, você vai pagar 30 centavos por ano de taxa de administração. É muito baixa mesmo. Eles conseguem fazer uma taxa tão baixa assim exatamente porque pessoas do mundo inteiro investem nessa ETF. Tem muito dinheiro investido nessas ETFs aqui do S&P 500. Então, ainda que a taxa seja muito baixa, como tem muito dinheiro investido, eles ainda conseguem ter bastante lucro. Então, é um excelente local para você investir. Quase de graça aqui essa taxa de administração para você ter acesso à bolsa americana, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, agora vamos falar da segunda classe de ativos que a gente vai colocar na nossa carteira aqui, que é o Bitcoin. O Bitcoin, na nossa estratégia aqui, representa 10% da nossa carteira. Mas para esse vídeo aqui não ficar enorme, ele já tá muito grande, eu não vou fazer uma explicação detalhada da importância de você também ter Bitcoin na sua carteira, porque eu tenho um vídeo perfeito sobre isso aqui no canal, que é esse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui e não entenda nada sobre Bitcoin, esse vídeo aqui que eu deixei na descrição é perfeito para você. Eu fiz esse vídeo voltado exatamente para pessoa que não faz ideia o que é o Bitcoin. Eu expliquei lá de maneira detalhada o que é o Bitcoin, do jeito que eu gostaria que tivessem me explicado quando eu não entendia nada sobre Bitcoin. Então eu de verdade super sugiro que você vá lá, assista esse vídeo para você entender a importância de você ter Bitcoin aqui nessa carteira. Eu acredito hoje que é indispensável que você
tenha pelo menos um pouquinho de Bitcoin na sua carteira. Por isso que eu coloquei 10% de Bitcoin nessa carteira aqui, ainda que ela seja uma carteira para iniciantes, voltada para quem tá começando. Bitcoin hoje é uma coisa tão indispensável que eu quis colocar também Bitcoin nessa carteira aqui. Resumidamente aqui, o Bitcoin basicamente é o dinheiro do futuro. É um novo sistema monetário que está revolucionando as finanças globais. Hoje já tem empresas comprando Bitcoin a rodo para fazer o seu caixa em Bitcoin, já tem países comprando Bitcoin para fazer a sua reserva em Bitcoin, do jeito que os países sempre tiveram suas reservas em ouro, agora países estão comprando Bitcoin para fazer as suas reservas em Bitcoin. O próprio Estados Unidos, o Donald Trump, que acabou de ser eleito lá, já disse que os Estados Unidos também vai ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Então é basicamente uma revolução que está acontecendo agora nos nossos dias. Muita gente considera o Bitcoin a maior invenção desde a internet. Muita gente acredita que daqui a alguns anos o Bitcoin vai ser a grande moeda global, vai substituir o dólar e vai ser o dinheiro que o mundo inteiro vai utilizar para fazer compras entre países. Então, ainda que você esteja começando agora, é muito importante que você não fique por fora dessa revolução que está acontecendo. O Bitcoin ele já se valorizou muito nos últimos anos, a gente consegue ver isso claramente nesse gráfico aqui. Isso aqui basicamente é o Bitcoin comparado com os principais ativos do mundo. Então, os quadradinhos amarelos aqui são o Bitcoin, tem até o S&P 500 que a gente também vai ter aqui na nossa carteira. Perceba aqui que o S&P 500 é esse quadradinho vermelho aqui, ó, e esse quadradinho verde é o Nasdaq 100, que são as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Perceba como eles também performam super bem. São basicamente as três classes de ativos que melhor performaram aí nos últimos anos. De longe, o Bitcoin performou melhor que todas as classes de ativos, depois vieram as empresas de tecnologia dos Estados Unidos e depois o S&P 500. A gente tá bem, a gente tem tudo isso aqui na nossa carteira. Mas perceba como o Bitcoin, de longe, foi o ativo que mais valorizou em média nos últimos anos em relação aos outros, ó. O Bitcoin nos últimos 10 anos aí, de 2014 até 2023, que é quando foi feito esse estudo aqui, ele valorizou 5.619% contra 368% da segunda posição. Isso dá uma média aí de 50% ao ano de valorização, contra 16% da segunda posição. Lembrando que isso aqui é em dólar, então em reais isso aqui foi muito mais, porque nesses últimos 10 anos, como eu te mostrei, o dólar também se valorizou muito em relação ao real. Mas perceba como o Bitcoin é bastante volátil. Ou ele fica em primeiro lugar, como acontece aqui a cada 3 anos, ou ele fica em último. Em 2022 ele se desvalorizou bastante, 2018 também, 2023 aqui, ó, ele se valorizou bastante. Em 2024 não tem aqui, mas ele também foi o ativo que mais se valorizou em 2024. E se seguir essa tendência aqui que o Bitcoin tem de ser o ativo que mais se valoriza por 3 anos seguidos e depois no quarto ano ele se desvaloriza bastante, 2025 também provavelmente vai ser um ano que o Bitcoin vai se valorizar bastante. E por mais que 2026 talvez o Bitcoin se desvalorize, a gente não vai vender o nosso Bitcoin, porque a gente tá montando uma carteira de longo prazo. A gente vai continuar investindo no Bitcoin todos os anos, simplesmente porque eu acredito que de todos os ativos da nossa carteira aqui, dos 5 ativos que a gente colocou aqui, eu acredito muito que o Bitcoin vai ser o que mais vai se valorizar nos próximos anos. Eu só não vou colocar tudo em Bitcoin aqui, obviamente, por segurança, porque eu acredito muito que isso vai acontecer, mas como você sabe, nada é garantido, nem que as ações americanas vão ser a melhor, nem as ações brasileiras, nem os fundos imobiliários e nem também o Bitcoin. Eu acredito que ele vai ser o ativo da nossa carteira que mais vai se valorizar. A gente vai ver isso acontecer nos próximos meses e anos, mas como eu não tenho certeza disso, obviamente, a gente tem uma carteira diversificada e o Bitcoin vai ser 10% da nossa carteira. Então tem vários outros motivos aqui pra gente colocar Bitcoin na nossa carteira, que eu poderia aqui ficar por muito tempo falando, mas eu super sugiro que você assista ao vídeo que tá aqui na descrição, assim você vai ter a compreensão completa do porquê que a gente tem Bitcoin aqui na nossa carteira. Eu até te aconselho que você não invista em Bitcoin antes de você assistir esse vídeo aqui, porque é muito importante que você coloque na sua carteira ativos que você entenda o porquê que você tá investindo, não só porque eu tô falando aqui pra você que é legal, que vai valorizar, você vai lá e coloca, porque o Bitcoin ele é bastante volátil, então na primeira volatilidade que ele tiver pra baixo, se você não entender como é que funciona o Bitcoin, você vai acabar ficando com medo e vendendo no prejuízo e perdendo dinheiro desnecessariamente. Então assista esse vídeo, compreenda o motivo, a revolução que é o Bitcoin, e aí você coloca a porcentagem que você quiser aí na sua carteira. Eu, na minha carteira pessoal, tenho 10%, aqui na carteira Sem Desculpas também coloquei 10%, e aí você coloca aí a porcentagem que você se sentir confortável. Te aconselho a colocar uma porcentagem baixa, 5%, no máximo 10%, porque o Bitcoin é o ativo mais volátil da nossa carteira, então como você tá começando agora, se você colocar uma porcentagem muito grande em Bitcoin, você vai estranhar isso, é uma coisa nova pra você, então eu aconselho mesmo que você coloque no máximo 10% em Bitcoin na sua carteira. Então vamos lá na prática juntos agora fazer nossos investimentos. Então hoje dos R$200 que a gente vai investir, já tá separado aqui na minha conta, a gente vai investir R$150 em ações dos Estados Unidos, através de uma ETF, e R$50 em Bitcoin. Então vamos começar investindo nas ações dos Estados Unidos. A corretora que eu utilizo
para fazer esses investimentos é a Nomad, que inclusive eu busquei uma parceria com a Nomad para que, se por um acaso você que tá vendo esse vídeo aqui também queira fazer seus investimentos da mesma forma que eu vou investir aqui, você consiga abrir sua conta com uma vantagem. Então, se você abrir sua conta na Nomad através do meu link que tá aqui na descrição, ou então através desse QR Code aqui, caso você esteja numa televisão, quando você fizer a sua primeira conversão de reais para dólares, você vai ganhar um cashback de 2% em cima desse valor que você tá convertendo, limitado a até 20 dólares. A Nomad é uma conta global voltada para o público brasileiro, todo em português, suporte em português. Eles não têm taxa de corretagem, taxa para abertura de conta, taxa de manutenção, nenhuma dessas taxas desnecessárias. É a Nomad que eu utilizo para investir na minha carteira pessoal e eu vou usar aqui também na carteira Sem Desculpas. Então, se você também quiser investir da mesma forma que eu vou investir aqui, abra sua conta aqui através do meu link para você ter essa vantagem aí na primeira conversão de dólares para reais, beleza? Então vamos lá, passo a passo aqui para você ver como é muito mais simples do que você imagina a gente mandar dinheiro para fora, converter em dólares e comprar ativos direto na bolsa americana. Então, desses 200 reais aqui, eu vou transferir 150 reais para Nomad, tranquilo. Vou fazer um Pix no valor de 150 reais. O beneficiário já tá salvo aqui nos meus favoritos, porque eu já utilizo a Nomad, é esse mesmo aqui, Ouribank. Se por um acaso você abrir a sua conta na Nomad, na hora que você for fazer o seu primeiro Pix, que a sua conta não vai estar cadastrada aqui, é um pouquinho diferente para você fazer. Você precisa pegar os dados da sua conta lá no aplicativo da Nomad e jogar aqui no seu aplicativo, e eu expliquei isso em detalhes, junto aqui com o link da Nomad que tá aqui embaixo. Eu vou deixar um vídeo para você saber mais sobre a Nomad. É um vídeo que eu mostro detalhadamente lá como usar o aplicativo, é super simples, mas nesse vídeo eu mostro passo a passo para você fazer o Pix pela primeira vez, que é um pouquinho diferente aqui do que o jeito que eu tô fazendo agora, porque eu já tenho a conta cadastrada aqui no meu aplicativo, beleza? Super simples, super tranquilo. Se você tiver alguma dificuldade, é só dar uma olhada no vídeo que tá aqui na descrição. Finalizar aqui o meu Pix, transferir, vou digitar minha senha e pronto, já fiz o meu Pix para Nomad, já recebi aqui a notificação que o dinheiro caiu e agora eu vou vir aqui no aplicativo da Nomad converter esses 150 reais em dólares. Aqui já tem esse dinheiro em dólares aqui que eu já tenho investido aqui no aplicativo da Nomad, e aqui embaixo mostra o meu saldo em reais. Então, para eu converter, é só eu clicar aí em cima dele, vai ter esse botãozinho converter, aí eu vou converter para minha conta de ações, ETFs e REITs. A gente vai fazer nossos investimentos aqui, é essa a segunda opção. E aqui ele me mostra, ó, 150 reais vai ser convertido para dólares, eu vou receber 25 dólares e 45 centavos, beleza? Vou avançar e vou confirmar a operação. Aí a operação foi confirmada, ele fala aqui que eu vou receber o valor em até 6 horas, mas é sempre bem mais rápido do que isso. Geralmente demora de 5 a 10 minutos. Na última vez que eu fiz, a conversão foi feita em menos de 1 minuto. Recebi uma notificação aqui, ó, que a conversão foi iniciada. Então daqui a alguns minutos, esses 25 dólares vão cair aqui na minha conta pra gente fazer os investimentos. E quando você volta aqui na tela inicial, assim que você fez a conversão, o seu saldo em reais fica zerado e esse valor ainda não aparece aqui em dólares. É normal, é assim mesmo. O seu saldo vai aparecer aqui na parte de investimentos em dólares assim que a conversão for concluída. Então, voltando aqui, não demorou nem 2 minutos, o meu dinheiro já tá disponível aqui na minha conta de investimentos. Então eu vou entrar aqui pra você ver. Aí eu vou entrar nessa parte aqui de ações, ETFs e REITs. Aí ele me mostra aqui certinho, ó, esse valor é o que eu já tenho investido. Então, se você tá começando agora, essa parte aqui vai estar zerada. E aqui em disponível para investir já tá o nosso valor convertido para dólares pra gente comprar a ETF aqui na bolsa americana. Então, como que você faz isso? É super simples, ó. É só você descer aqui para baixo. Tem algumas opções aqui, ó. Ações, ETFs, REITs, a gente quer uma ETF. Então, vamos lá, vou avançar. E aí aqui é só você buscar pelo nome do ativo. Por uma questão regulatória aqui do mercado americano, quando eu tô fazendo meus investimentos, eu não posso mostrar exatamente o ativo que eu tô comprando, mas é super simples. É só jogar o nome dessa ETF aqui na busca, aí ela apareceu aqui pra mim, vou selecionar, aí vai abrir a página dessa ETF aqui, vai mostrar a valorização dela aqui hoje, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, você consegue ver certinho. E aí eu vou clicar aqui no botão comprar. E isso aqui é uma vantagem muito grande de você investir direto na bolsa americana. Dentre várias vantagens que tem, essa é uma delas, porque aqui na bolsa americana a gente consegue investir o valor que a gente quiser, a gente consegue comprar um ativo fracionado. Diferente da bolsa do Brasil, em que os ativos são vendidos por cotas. Então, por exemplo, na data de gravação desse vídeo, a ETF IVVB11, que é uma forma de você investir aqui no S&P 500, nesse mesmo índice, só que lá na bolsa brasileira, em reais, ela tá custando quase 400 reais. E você só consegue comprar uma cota inteira de 400 em 400 reais. Então, no nosso caso aqui, que a gente tá investindo com pouco dinheiro, com apenas 200 reais, a gente nem conseguiria comprar o IVVB11. Essa é mais uma desvantagem da bolsa brasileira em relação à bolsa americana. Aqui, eu vou comprar o valor de 25 dólares hoje, mas eu poderia comprar a partir de $1. Qualquer valor a partir de $1. Então, veja só, se eu colocasse aqui, ó, $1, eu já poderia continuar, e aí eu ia comprar 0,00179211 dessa ETF, entendeu? Então, é muito versátil isso aqui. Você consegue comprar o valor que você quiser, o que facilita bastante pra gente aqui que tá investindo com pouco dinheiro. Então, eu vou colocar aqui exatamente o valor que a gente vai investir hoje, 25 dólares e 45 centavos. A gente vai comprar exatamente 0,04560932 dessa ETF aqui do S&P 500. Então, eu vou continuar aqui. Aí ele dá um resumo aqui da nossa
compra, valor, a quantidade certinho, vou confirmar a ordem, e aí a ordem foi solicitada com sucesso, a gente já concluiu aqui nossos investimentos. Eu vou voltar aqui, ó, vou clicar aqui em ir para investimentos, e aí aqui onde estava aqui disponível para investir já tá zerado, e o nosso valor já foi adicionado aqui. Se você clicar aqui, você vai ver certinho a ETF que você tem aí na sua carteira. No caso, eu tenho agora 4 ETFs aqui, porque 3 são da minha carteira pessoal, e uma delas é essa aqui que eu acabei de comprar para a carteira sem desculpa. Então beleza, investimento feito lá na Bolsa Americana. Agora com esses 50 reais aqui, a gente vai comprar Bitcoin. E eu compro Bitcoin através da corretora Coinbase, que é a maior corretora dos Estados Unidos. É uma corretora super segura, e assim como foi com a Nomad, eu também busquei uma parceria aqui com a Coinbase, para que se você quiser investir da mesma forma que eu vou investir aqui nessa série, você também consiga abrir sua conta com uma vantagem. Então se você abrir sua conta através do meu link que tá aqui na descrição, ou aqui através desse QR Code, assim que você abrir sua conta e fizer sua primeira compra de Bitcoin, a Coinbase vai te dar de presente mais 20 reais em Bitcoin na sua conta. Ou seja, vamos supor que você vai investir o mesmo valor que eu vou investir aqui, 50 reais. Você vai abrir sua conta na Coinbase, vai mandar esses 50 reais pra lá, vai comprar 50 reais em Bitcoin e em no máximo 48 horas a Coinbase vai depositar na sua conta mais 20 reais em Bitcoin. Então você já vai ficar com 70 reais em Bitcoin para você começar aí a sua carteira. A Coinbase é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Ela é uma corretora extremamente segura, ela é tão segura quanto você investir, por exemplo, num banco americano. Ela é listada na Bolsa Americana, segurança lá em primeiro lugar, por isso que eu invisto meu dinheiro lá na Coinbase e recomendo aqui sem medo para você. Então se você tiver interesse em comprar seus Bitcoins da mesma forma que eu tô comprando aqui, aproveita essa promoção, abra sua conta através do meu link aqui para você ganhar esses 20 reais em Bitcoin, porque eu também não sei até quando que vai durar essa promoção aqui, beleza? Então vamos lá, para transferir os 50 reais aqui para Coinbase, é só vir aqui no aplicativo da Coinbase. Ele é um aplicativo super simples de usar, é só você clicar aqui nessas bolinhas e clicar aqui em depositar. Aí ele vai te dar uma chave Pix aqui para você copiar. Você clica aqui para copiar, aí você volta no aplicativo do seu banco, vai lá na área Pix e vai em Pix, copia e cola. Aí você cola aqui o código que você copiou lá no aplicativo da Coinbase, aí já vai aparecer aqui, ó, depósito para Coinbase, aí você só edita o valor aqui, vou colocar os 50 reais que a gente vai transferir, atualizar valor e você finaliza o seu Pix. Beleza, fiz meu Pix aqui para Coinbase, meu saldo aqui já tá zerado e já recebi a notificação aqui da Coinbase dizendo que o dinheiro já caiu. Então agora já tô com saldo aqui na Coinbase e para comprar Bitcoin é super simples, é só clicar nesse botão aqui, compra e venda, clica em comprar, seleciona aqui o Bitcoin, aí no método de pagamento você confere aqui se tá em dinheiro, em real certinho, digita aqui o valor que você quer comprar de Bitcoin, no meu caso aqui 50 reais, aí perceba que o Bitcoin, assim como lá na Bolsa Americana, você compra frações de Bitcoin, então você consegue comprar o valor que você quiser. Aqui no caso, com 50 reais hoje, eu tô comprando 0,00007989 Bitcoins. Então eu vou avançar clicando aqui em conferir ordem, e aí para finalizar eu clico aqui em comprar agora. Ordem enviada, beleza? E aí voltando aqui na tela inicial, a compra já foi feita. Quando eu clico aqui nesse segundo botãozinho aqui para ver meus ativos, já tá aqui meu Bitcoin comprado certinho. Então agora com todos os nossos investimentos feitos, a gente vai atualizar aqui o investidor 10. Vamos lá. Eu vou descer aqui na nossa lista de ativos e vou adicionar ativos. Quando a gente já tiver todos os nossos ativos aqui dentro, vai ser mais fácil a gente fazer esse lançamento. É simplesmente adicionar lançamento nesse ativo aqui que a gente já tem na carteira. Mas aqui, como a gente tá colocando 2 ativos novos, somente na primeira vez a gente tem que fazer uns passos a mais aqui que eu vou te mostrar como é que faz. Então você clica aqui nesse botão adicionar ativo. Então a gente vai primeiro começar adicionando a nossa ETF internacional. Então aqui no tipo de ativo, a gente vai colocar aqui ETFs internacionais. Aqui no nome do ativo, você vai colocar a ETF do S&P 500 que você escolheu. Eu vou colocar aqui a que eu escolhi. Aqui você coloca a data da compra. Eu tô fazendo aqui no dia 13 de fevereiro. Aqui em quantidade e em preço, a gente precisa ver lá no aplicativo da Nomad exatamente esses valores. Então eu vou vir aqui no aplicativo da Nomad, vou vir aqui em investimentos, ações, ETFs e REITs, e vou vir aqui, ó, nesse botãozinho extrato. Ele vai mostrar exatamente pra gente a quantidade que a gente comprou. Vou clicar aqui, ó, na aplicação que eu fiz, e aqui ele me mostra aqui a quantidade, ó, 0,04561105. Então vou vir aqui no investidor 10, vou colocar aqui, ó, 4561105. E aí aqui o preço não mostra aqui no aplicativo da Nomad exatamente quanto que a gente pagou, mas é simples a gente saber quanto que a gente pagou, porque se a gente pagou $25,45 nessa quantidade aqui, é só a gente fazer uma regra de 3 pra gente saber quanto que é o preço da ação completa. Vou usar esse site aqui, que eu vou deixar até aqui na descrição pra você, que é um site bem legal, ele te ajuda a fazer uma regra de 3 aqui muito simples, sem você nem precisar fazer conta nenhuma, ele vai te dar a resposta aqui facinho. Aqui eu simplesmente vou colocar a quantidade que eu comprei, 0,45611105, e o preço que eu paguei, $25,45. Aí aqui eu quero descobrir quanto que custa uma ação inteira, então eu coloco 1 aqui e ele me dá o preço aqui, ó. Eu paguei exatamente $557,98. Então aqui, ó, veja que o investidor 10 ele dá um preço aproximado aqui, aí eu vou alterar aqui pelo preço exato que eu paguei, $557,98. Vou salvar
E agora eu vou adicionar outro ativo que é o Bitcoin. Então eu vou mudar aqui, ó, para criptomoedas. O ativo é o Bitcoin. A data tá certinha aqui, 13/2/2025. E aí aqui é a mesma coisa. Eu preciso saber exatamente a quantidade e o preço que eu paguei nesse Bitcoin. Então para isso a gente vem aqui no aplicativo da Coinbase. Vou clicar nesse terceiro botãozinho aqui, que é o botãozinho de extrato. E aí ele me mostra aqui, ó, comprou R$50 em Bitcoin. Então eu vou clicar aqui em cima para ele me dar as informações detalhadas. Então aqui mostra certinho, ó, a quantidade de Bitcoin que a gente comprou e o preço aqui que a gente pagou. Então eu vou voltar aqui no Investidor 10 e vou colocar aqui a quantidade, ó, 0,4 zeros e um 8. Então vou colocar um 8 aqui, ó, e vou colocando zeros até ficarem 4 zeros aqui do lado. Beleza, já tá certinho aqui a quantidade. E o preço que eu paguei foi 562.625. Exatamente isso aqui foi o que eu comprei de Bitcoin lá na Coinbase, então eu vou clicar aqui em salvar. Aí eu fecho aqui no xizinho. Aí agora nós temos a nossa carteira atualizada. A gente já tá com a nossa barrinha aqui de evolução de patrimônio, o aporte que a gente fez aqui em janeiro e o aporte de fevereiro. E aí todo mês a gente vai ver essa barrinha crescer aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver nossos ativos. Aqui tá o Bitcoin, ele tá dando uma leve desvalorizada hoje, normal, o Bitcoin é super volátil mesmo. E aqui as ETFs internacionais, a única classe que falta são as ações do Brasil, que vão ficar aqui em ETFs do Brasil. A gente vai fazer esse investimento no episódio do mês que vem. Aí aqui em gráficos é muito legal, que a gente consegue ver aqui, ó, as classes de ativos, e vai ser a mesma coisa aqui nos ativos individuais, porque a gente tem um ativo em cada classe de ativos. Então a gente tem aqui, ó, BTC, que é o Bitcoin, a nossa ETF de ações internacionais, o KISO 11, que é o nosso fundo de fundos aqui de fundos imobiliários, e o nosso CDB do Sofisa, que é a nossa renda fixa. É um gráfico bem legal que eu gosto de ver, é quanto que a gente tem aqui fora e dentro do Brasil. No momento a gente tá meio a meio, porque ainda falta adicionar as ações do Brasil, então isso aqui é bem interessante, é bem legal ver esses gráficos aqui que o Investidor 10 dá da nossa carteira, que é uma ótima forma mesmo da gente acompanhar nossos investimentos. Então agora, para finalizar esse vídeo aqui, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários do vídeo do mês anterior. Primeira pergunta do Jamie aqui, ele falou: olá Daniel, desculpe a pergunta de iniciante, não existe pergunta de iniciante nessa série aqui. Essa série aqui é voltada exatamente para você que tá começando a investir. Inclusive é muito bom que você deixe mesmo a sua dúvida aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Aí no próximo vídeo eu vou tirar suas dúvidas e aí todo mundo se ajuda. Aí ele perguntou aqui, ó: investindo em fundos imobiliários pela corretora do Sofisa, esse valor fica atrelado à Sofisa ou esse investimento fica atrelado ao meu CPF? Por exemplo, se eu quiser depois usar outro banco ou aplicativo, esses valores investidos vão ser transferidos para outro banco? Então, James, essa aqui é uma dúvida bem comum para quem tá começando. Eu tinha essa dúvida também e funciona assim: os seus investimentos ficam atrelados ao seu CPF mesmo. A compra que a gente fez de fundos imobiliários lá no mês anterior, a compra que a gente vai fazer de ações do Brasil no vídeo que vem, são compras feitas na Bolsa de Valores e isso fica atrelado ao seu CPF. O Sofisa, no caso, que é o que eu tô usando, é somente a plataforma que eu tô utilizando para acessar a Bolsa de Valores, mas esses investimentos são atrelados ao meu CPF. Inclusive, se eu quiser, eu posso fazer a transferência de custódia. Eu posso transferir os meus investimentos da Bolsa do Brasil para qualquer outro aplicativo. Se eu quiser mudar pro Nubank, pro Banco Inter, pra corretora Rico, para qualquer outra corretora, eu posso tranquilamente. O Sofisa é somente a plataforma que eu utilizo para acessar a Bolsa de Valores. Isso é diferente do CDB do Sofisa, que é a parte de renda fixa aqui da nossa carteira, porque aí eu tô investindo diretamente em um produto do Sofisa direto. Nesse caso, sim, eu tô emprestando dinheiro pro Banco Sofisa. Da mesma forma, se você investir, por exemplo, nas caixinhas do Nubank, na prática o que você tá fazendo é emprestando dinheiro pro Nubank. Então, esses investimentos de renda fixa ficam atrelados ao banco que você tá emprestando dinheiro. Agora, os investimentos de Bolsa de Valores, eles ficam atrelados ao seu CPF. Uma outra pergunta da Flil Paiva, ela perguntou assim: como saber a hora certa de vender? Essa aqui é uma dúvida comum mesmo dos investidores, porque fica essa preocupação. Tá bom, tô fazendo aqui meus investimentos, aí eles vão se valorizar, como que eu sei a hora de vender? Aí é que tá, entra muito naquela parte dos objetivos. Por exemplo, para fazer uma viagem daqui a um ano, você sabe exatamente que daqui a um ano você quer ter um valor específico para você vender esse investimento e fazer a sua viagem. Nesse caso aqui, que a gente tá montando uma carteira de longo prazo, a ideia é a gente não vender nunca. A gente só vai usufruir desse dinheiro lá no futuro, quando a gente alcançar a nossa independência financeira, a nossa aposentadoria. Então a gente vai ficar investindo aqui todos os meses, fazendo o nosso patrimônio crescer, até que a gente tenha um valor tão grande que o rendimento desse valor vai conseguir pagar o nosso custo de vida, vai repor a inflação e esse dinheiro praticamente nunca vai acabar. Eu tenho um vídeo específico sobre isso aqui no canal, que é esse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Se você quiser já entender sobre isso, que é uma parte um pouco mais avançada, que você vai ter que se preocupar isso um pouco mais lá na frente, eu vou deixar
esse vídeo aqui na descrição para você entender certinho, fazer lá simulações de quando você vai alcançar a sua independência financeira. E a última pergunta que eu vou responder nesse vídeo aqui é essa aqui do David Cardoso, que ele fala: eu tô com 18 anos e já penso em investir, mas pensar que eu só vou receber uma rentabilidade boa lá pelos 38 chega a desanimar. Primeiro, quero dar os parabéns pro David, porque com tão pouca idade você já tá interessado em investir, você vai sair na frente de muita gente. A maioria das pessoas só vai se preocupar com isso aqui de verdade a partir dos 30 anos, 35. Se você começar com 18 anos, isso aqui vai fazer uma diferença muito grande, porque o tempo é o que mais faz diferença nos investimentos. Nos juros compostos, o tempo é o que mais multiplica os seus investimentos no longo prazo. Então, eu super estimulo que você comece sim, mesmo com essa pouca idade. E eu entendo essa forma de pensar. Você deu uma janela de 20 anos aqui, né? Você falou que desanima imaginar que você só vai ter uma rentabilidade lá com 38. Você tem que pensar assim, David: os próximos 20 anos vão passar de qualquer forma. Você investindo ou não, você vai chegar, se Deus quiser, né? Você vai chegar aos 38 anos e muito mais do que isso. Então não é melhor que você já tenha começado a investir? Eu adoraria que quando eu tinha 18 anos existisse YouTube, existisse isso aqui que a gente tá fazendo, essa troca de informações gratuita, acessível aqui, para que eu pudesse ter esse privilégio que você tem de aprender isso de graça aqui comigo, com várias pessoas que ensinam isso aqui na internet, compreender isso e já começar a investir desde que eu tinha lá 18 anos, quando eu comecei a trabalhar. Você tem esse privilégio. Realmente vai demorar, mas é uma coisa que você não vai se arrepender de forma alguma. O único arrependimento das pessoas que começam a investir é não ter começado antes. Então, simplesmente comece, invista também nos seus estudos, guarde dinheiro para objetivos de curto e médio prazo, para você comprar uma coisa para você, porque obviamente que a vida não tem que ser só trabalhar e investir pro longo prazo. Você tem que ter objetivos de médio prazo, você tem que investir em você mesmo para você cada vez ganhar mais e investir mais. Mas se você tiver condições de já começar a investir agora, pensando no longo prazo, no seu futuro, comece, porque você não vai se arrepender. Daqui a 20 anos, quando você tiver 38, você vai pensar: graças a Deus que eu comecei a investir, porque agora eu já tô aqui talvez com a sua independência financeira ou muito próximo disso, que vai te dar uma tranquilidade muito boa quando você tiver com essa idade. Então beleza, o vídeo ficou grande de novo, mas foi necessário. Eu gostei bastante do feedback que vocês enviaram no primeiro vídeo da série. Deixe seus comentários aqui, o seu feedback sobre essa série, o que você tá achando, deixe as suas dúvidas pra eu responder as suas dúvidas aqui no próximo vídeo, e eu vou deixar aqui facinho pra você o primeiro vídeo da série. Caso você não tenha assistido, assista lá que você vai aprender muito, e caso você já tenha assistido, eu vou deixar aqui embaixo o episódio mais recente da série Bora Portar, que é a minha carteira pessoal, invisto também todos os meses aqui. Vai lá que eu tenho certeza que você vai aprender bastante com esse vídeo também.